tudo bem? Esse vídeo, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Cristina Tavares, eu sou coach de casais e famílias. E esse vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo, espero que ele seja um vídeo curto, porque vídeo muito grande a gente fica cansado, né? Então você aguarde, fique comigo, porque são orientações breves. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as questões relacionadas com as famílias de origem. E você que casou há pouco tempo, há 5 anos aproximadamente, você que é noiva, que vai se casar, está se preparando, você que namora já há um tempo e pretende ficar noiva e já está com tudo certo para que seu casamento aconteça, é bom que você preste atenção nessas coisas que eu vou dizer, porque são coisas que evitam muitos problemas, muitos conflitos nos casamentos. E como seria bom se todas as pessoas que se casassem fossem orientadas quanto a isso e evitassem esses conflitos com as famílias de origem. Você sabe, a família nuclear é a família que você vai formar com seu companheiro, com seu esposo. E as famílias de origem são as famílias, a sua família, de onde você veio, e a família do seu namorado, do seu noivo, do seu esposo. Então, como fica esse relacionamento depois do casamento? Como deve ser a postura do novo casal diante das famílias de origem para que os conflitos sejam atenuados e até mesmo não ocorram aqueles que podem ser evitados? Então, eu quero dar para vocês algumas dicas. Primeira coisa é que nós devemos sempre nos lembrar, considerar que a família brasileira, existe toda uma cultura, né, onde nós moramos, e as famílias não estão soltas, elas estão dentro de um contexto geográfico, de um contexto cultural. E as famílias brasileiras, elas supervalorizam as mães. Foi a minha mãe que falou, então deve estar certo. Mãe sabe o que diz, né? Mãe que fez todo o sacrifício por mim durante a vida toda, aquela pessoa que cuidou de mim, aquela pessoa que se desgastou cuidando de mim. Então as mães são quase que endeusadas no nosso país. Existe um certo exagero no papel da mãe, em se considerar a mãe como aquela que não erra, aquela que se sacrificou e aquela que deve ter, muitas vezes, até a palavra final. Isso é um grande erro. Quando ocorre o casamento, nós temos que nos lembrar que, enquanto solteiros, o que nós devemos aos nossos pais? Amor, respeito e obediência. Para aqueles que querem fazer realmente, querem agir realmente como agrada aos pais, aquelas famílias mais tradicionais, é para essas famílias que eu estou falando. Então nós devemos respeito, amor e obediência aos nossos pais. Então tem o horário de chegar em casa, por mais que hoje esteja diferente, mas as famílias sempre têm as suas regras. Então é obediência, amor e respeito. Depois que nós nos casamos, nós continuamos amando nossos pais, continuamos respeitando os nossos pais, mas a obediência não tem mais lugar aí. Inclusive a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós precisamos manter os laços afetivos, mas agora numa proporção diferente. Então, nós precisamos saber que a família, aquele novo núcleo familiar que foi criado, ele precisa ser agora o alvo principal da nossa atenção. E nós devemos proteger essa família de qualquer interferência externa. E se for necessário, até da interferência externa dos pais, dos nossos pais, das nossas famílias de origem. Mas Cristina, que coisa que você está falando, você está sendo tão desagradável, então depois que eu casei, meu pai e minha mãe não valem mais nada? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós devemos moldar, colocar limites, continuar a preservar com amor e respeito, mas não mais com obediência. E eu quero te dizer que isso é muito importante, por quê? Porque há muitos casos, a maioria dos casos de divórcio, eles acontecem por problemas financeiros do casal e por não saberem se comportar, modelar um novo relacionamento que eles devem ter com as famílias de origem. Então isso é muito sério, isso não é brincadeira, não é uma coisa
que é para a gente levar para o lado sentimental e não ver qual o resultado. O resultado não tem sido bom. A maioria dos casais que deixam a família de origem interferir nas decisões, muitos deles acabam se divorciando. Por quê? Vamos pensar direitinho. Então eu casei, sou recém-casada, tenho meu marido e nós estamos numa fase de adaptação no começo do casamento. E nessa fase de adaptação, de conhecer, ele vem de uma cultura familiar, eu venho de outra cultura familiar, né? Com hábitos diferentes, maneiras de pensar e coisas que nós conhecemos antes do casamento e outros que ainda vamos conhecer, aprofundar mais esse conhecimento. Então nós já precisamos estar em acordo, nós dois precisamos conversar e entrar no acordo. E já não é muito fácil duas pessoas entrarem no acordo quando elas vêm com formações diferentes e com pensamentos diferentes a respeito de um determinado assunto. Então, quando nós conversamos com o nosso esposo, quando eu vou conversar com meu esposo e vou dizer, olha, eu penso assim, assim sobre esse assunto, e ele vai dizer, eu penso assim, assim, nós vamos chegar a um acordo. Já houve ali uma conversa para que aquilo fosse amenizado e não chegasse a se criar um conflito. Agora, você já pensou, se além de eu querer colocar meu ponto de vista, eu ainda for conversar com a minha mãe? Por que eu estou falando só de mãe? Por causa dessa questão cultural que eu falei no começo. É claro que o pai também pode interferir e pode não ser bom, nada bom para o relacionamento do novo casal. Então nós precisamos tomar cuidado com isso e manter o amor, manter o respeito, mas combinar. O casal é uma nova célula. O casal é um grupo, ele precisa se cuidar dele agora e depois quando vem os filhos mais ainda, né? E as decisões eles precisam estar de acordo nas decisões que eles vão tomar, nos problemas deles, precisam ter essa liberdade. Então, isso é tão fácil assim como eu estou falando? Não, isso não é nada fácil. Porque nós temos sentimentos, nós temos lealdades que estão dentro de nós, que nós nem percebemos. Então, muitas vezes, eu me casei, quero que meu casamento dê certo, mas eu tenho uma lealdade à minha mãe, uma coisa exagerada. E essa lealdade faz com que eu seja influenciada pela minha mãe. Ou até eu vá buscar o conselho dela, e isso não é proibido buscar o conselho de ninguém, não é? Desde que a decisão final seja do casal. Eu vou buscar o conselho da minha mãe, e o que a minha mãe diz, para mim, é lei. Então, às vezes eu estou discordando do meu marido, não tanto porque eu estou discordando realmente, mas porque eu ouvi a minha mãe e dentro do meu coração eu não consigo. Parece uma deslealdade com ela que eu faço alguma coisa que é diferente do que ela pensa. Então, essa dica é muito importante. Nós precisamos, aos poucos, ir nos adaptando também, né? O novo casal, isso cabe ao novo casal, colocar esses limites aos poucos. Muitas vezes as famílias moram longe e aí não existe tanto problema. Mas se as famílias moram perto, ou às vezes moram longe, mas que ligam todos os dias, oi, como é que vai? Ah, mamãe, aconteceu assim, assim, não é? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, Cristiano? O que você me sugere que eu faça para que eu não tenha problemas com a família do meu marido, para que eu não tenha problemas com a família da minha esposa? Olha, você precisa dar limites à sua própria família. Eu dou limite, eu como esposa dou limites à minha família de origem. Meu marido como esposo, né, meu esposo vai dar limites à família de origem dele. Como a gente faz isso? Estamos para resolver um problema, queremos comprar um carro. Tá. Eu quero comprar a marca X, meu marido quer comprar a marca Y, nós estamos conversando e vamos chegar a um acordo. Mas aí eu resolvo conversar com a minha família de origem e ele resolve conversar com a família de origem dele. Ele pode vir com outras ideias que vão somar aquelas que nós já temos, que podem ser construtivas, mas que também podem colocar um peso maior naquela decisão. Então, vamos dizer que meu pai, né? Vamos aliviar um pouquinho a mãe. Vamos dizer que meu pai diga assim para mim: olha, eu gostaria que você comprasse, por que você não compra um Fiesta? Um Fiesta é um carro ótimo para vocês. Tem uma mala boa e não gasta tanto combustível. Eu acho que o Fiesta seria uma boa opção. Aí eu saio da casa dos meus pais com aquela ideia de que eu quero um Fiesta. Meu marido já resolveu lá que ele quer outro carro. E eu, na verdade, nem me importo tanto com a marca do carro, mas como meu pai, a quem eu amo profundamente. E
a quem eu penso que eu tenho em relação a quem eu tenho um sentimento de lealdade, que nem eu percebo tanto assim, me aconselhou o Fiesta. E o Fiesta, para mim, é a melhor coisa do mundo, porque foi meu pai que aconselhou. Então, às vezes, eu vou criar um problema com o meu marido desnecessário, porque não, mas eu acho que o Fiesta... Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou explicando demais, às vezes, quando a gente explica demais, a gente complica, não é? Mas, eu quero dizer o seguinte, ouçam os pais, se tiverem que ouvir, nas decisões que precisarem ouvir os pais, né? Os pais também têm uma experiência importante, têm vida, anos de vida, de experiência, mas a decisão sempre do casal. E vamos dizer que o meu pai, eu resolvo que não vou comprar o Fiesta, porque meu marido resolveu comprar outro carro, e eu concordei com ele e compramos outro carro. Meu pai fica sentido. E agora? Como que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Pois é, papai, compramos o Fiesta. Meu marido resolveu que o Fiesta seria melhor, eu concordei com ele, que o outro carro seria melhor, desculpa, eu concordei com ele e compramos o outro carro. Eu não preciso me sentir culpada em relação a isso. Eu estou mostrando ao meu pai com carinho, com respeito, que eu ouvi a sugestão dele, mas que na hora da decisão, eu e meu esposo escolhemos comprar outro carro. Poderíamos ter escolhido comprar o Fiesta, não teria problema algum. Mas nós resolvemos comprar o outro carro. Então, essas lealdades que estão ali, como se fossem mensagens subliminares no nosso coração, né? Na verdade é no cérebro, né? Que é no cérebro que nós temos as emoções. Essas mensagens, elas precisam ser decodificadas por nós. Nós precisamos entender. Aos poucos nós vamos entendendo como nós funcionamos. E precisamos estar livres para não nos sentirmos culpados quando nós tomamos decisões diferentes daquelas que os nossos pais, nosso pai ou nossa mãe, gostaria que nós tomássemos. Quem tem que entender isso primeiro? O casal da família nuclear, da nova família. Por quê? Muitas vezes os pais também não tiveram essa informação, que eles precisam se afastar um pouco das decisões dos filhos. Ou não conseguem, porque os pais se levaram a vida toda cuidando daqueles filhos. Eu tenho um filho casado, eu sei como que é isso. Você acostumou tanto tempo a cuidar daquele filho, interferir na vida daquele filho com tanta liberdade, você precisa reaprender essa relação. Então, cabe, quando os pais não sabem, os pais das famílias de origem, né? Os parentes das famílias de origem não sabem como lidar com isso, cabe ao casal, com toda calma, com toda tranquilidade. Isso é bíblico, não existe nada mais para nos dar tranquilidade do que isso. Deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então eu quero te deixar essa dica, tá? Para que você não deixe que a sua família de origem, que é a família que te criou, que te deu carinho, te deu amor, pela qual você tem que ter amizade, você tem amizade, tem prazer de estar junto, que ela seja que ela traga algum tipo de desconforto para o seu casamento sem necessidade. Não há necessidade disso, nós precisamos aprender. Se no começo alguém fica magoado, tudo bem, deixe que fique magoado. Vamos mostrar com o nosso carinho, com o nosso amor, que não foi feito para magoar, que a decisão foi tomada porque foi a melhor que o casal encontrou.